pessoal. Estamos começando mais um episódio do Na Mesa de Negociação. E hoje eu tô com duas feras, gente. Mas duas feras com um tema, um assunto super polêmico, que é a reforma tributária. E para isso, nós trouxemos hoje Dr. Gustavo Nassan. E para fazer o comentário sobre legislação, nós trouxemos hoje Dr. Gabriel Scardini. Seja muito bem-vindo. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. E vamos embora começar esse negócio, gente? E aí, Gustavo, fala aí. Primeiro, eu quero agradecer, Eduardo, o convite para estar aqui, reencontrar o Dr. Gabriel, é muito bom. Nós somos contemporâneos da faculdade. Não sei se eu sou calouro dele ou ele é meu calouro, mas a gente estudava lá por ali. Eu acho que a gente era do mesmo. A gente era de salas diferentes. É 2005/2. Que é /1. /1. No fim, é isso mesmo. A gente colou grau no comecinho de 2005. Não, no meio. Não, então eu tava... Você era eu era calouro. 2004, então eu fui 2004/2. Gente, Faz tempo, Na né? Mesa tá bombando, né? Fazendo reencontros. Olha, e a gente pode falar que nós já somos antigos, que é mais que velhos. Exatamente. Que isso, é coisa boa. Jovens há mais tempo. É, isso aí. Bom demais. Vamos. Ô, Gabriel, Oi. entrando no tema, o que houve de diferente dessa vez nessa reforma tributária? Porque nós estamos falando de uma coisa, de uma pauta que já temos 30 anos, 3 décadas. na Desde discussão. sempre, né? Desde sempre. Exatamente. Eu acredito que o grande fio da meada para a reforma tributária ter sido aprovada no Congresso Nacional, e detalhe, ela não é uma reforma inteira ainda que ela foi... Já começamos por aí. É uma reforma fatiada. Porque ela tratou só de uma parte da tributação, tem outros tributos que ficaram de fora, e teve uma regulamentação, teve uma parte lá em 2023, uma regulamentação em 2024, e seguimos ainda com partes da reforma. Mas, além disso, o grande pulo do gato para esse tipo de legislação muito complexa é você legislar para o futuro. Porque se fosse uma reforma para entrar em vigor em 2024, 2025, ninguém ia aprovar. Se fosse para entrar em 2027, 2028 completamente, ninguém ia aprovar. Agora o pessoal joga para ela entrar uma vigência grande lá 2030 alguma coisa. O agente político vai falar, eu nem vou estar aqui, eu já vou estar em outra questão. Então, A pessoa do futuro que se resolva. Então você acha que a dinâmica ali dos bastidores foi mais ou menos por aí? Para ter essa aprovação da PEC? Sim, que se não fosse essa questão de você criar uma situação para o futuro, eu acho que não saía. Mas lógico que isso teve toda uma construção política, muito vai e volta, teve apoio dos governadores, de uma série... Teve um alinhamento dos planetas aí também, porque, como você mesmo falou, a reforma tributária não sai todo dia, né? Foi um evento raro, assim como reforma da Previdência. A gente teve a reforma da Previdência do FHC, do Lula e do Bolsonaro agora. Foram 3, né? E quase teve a do Temer. Isso nesse mesmo período de 30 anos aí. Reforma tributária não teve nenhuma. Teve pequenos ajustes, né? Uma reforma profunda como essa, estrutural, é muito difícil de sair. Mas esse consenso que foi criado, assim, porque o que eu quero saber de você é o seguinte, se você puder falar, né? É aquela coisa assim, polêmica, como é que foi esse alinhamento dos planetas? Você tem uma noção? Como é que é esse jogo de bastidores? Olha, o que acontece? São 2 momentos, né? A gente tem 2 casas legislativas no âmbito federal, né? A gente tem a Câmara e o Senado.
E envolve muita coisa, né? A negociação, a gente tem o pessoal, isso é mais do direito internacional, mas eu acho que a gente enxerga muito também, que é o tal do realpolitik. Que a gente tem muita inspiração, a política é pelo povo, é pelo Brasil, mas na hora H, você tem uma série de atores políticos, cada um com a sua agenda, seus objetivos, e para você fazer convergir tudo isso, você precisa fazer uma atuação focal nisso daí. E, por exemplo, no Senado é uma coisa mais tete a tete, porque são 81 senadores, mas na Câmara, com 513 deputados, tem um ajuste com as lideranças da Câmara, que são os deputados que representam as bancadas, né, dos partidos, para poder fazer esse encaminhamento. Então, você tem aí a preferência na distribuição das emendas impositivas, a questão dos cargos no governo, a questão da discussão de política pública. Como eu falei, houve uma participação ativa dos governadores, né? Então, o governador ele tem um poder de agenda também com a bancada do seu estado. É muito difícil que a bancada vote contra os interesses do governador, porque pode não ser um alinhamento total, mas sempre há um alinhamento entre a bancada federal e o governo. Então, e a governabilidade também da coisa, né? Exatamente. Porque... E é muita saliva também, né? Muita negociação. E ninguém é irresponsável de chegar e falar assim, não, vou parar com a coisa. E é uma coisa, é um negócio, a reforma tributária, doutor Gustavo, tá assim, né? Tá latente, tá uma coisa extremamente necessária. E aí eu te pergunto, essa reforma, mesmo ela sendo parcial, Sim. usar uma palavra do nosso amigo, né? Porque eu ia falar assim, meia capenga, né? Mas tudo bem, é parcial. O que para o contribuinte, para o empresário, para a nossa vida do dia a dia, o que muda? O que vai mexer conosco essa danada reforma? Boa pergunta. Ótima pergunta. A previsão é que haja uma desoneração em alguns serviços básicos. Então, para você criar uma lei, você tem que saber de onde você vai, como você vai. Uma lei de arrecadação dentro do Estado, você tem que saber como você vai arrecadar e o que vai substituir todos os gastos que você tem. Então, ela prevê cobrar mais caro sobre alguns produtos e cobrar mais barato e até isentar os produtos da cesta básica, por exemplo. Ela propõe também, um cashback. Sim. Que funciona para famílias de baixa renda. Que eles vão, o que seria esse cashback? Você paga, você compra com a tributação e você tem direito ao cashback dos tributos que você pagou se você comprovar que você é de baixa renda. Tá, desenha aí. Eu fui lá, eu sou de baixa renda. Você pagou 5% numa compra. Comprei essa caneca. Por R$100 e pagou R$5 de tributo. Ok. Depois você vai poder utilizar esses R$5. Esses R$5 volta para você em crédito para você gastar. Para você gastar. Tá. Em dinheiro. Então seria o troco, tipo um troco. Aí eu posso comprar um canudinho aqui para... mas aí os produtos vão ser selecionados. Você não vai poder jogar no bet, por exemplo. Ah. Tá. E qual que é a ideia? Então eu não escolho o produto. Não, escolhe. Mas assim... Entre os que eles elegeram. Isso. Tira o foco do produto. A ideia do cashback é o que acontece. Todo mundo paga o mesmo preço na caneca. Sim. Só que o milionário ou a pessoa da classe média paga aí o mesmo imposto da pessoa que está ali precisando, sofre, está no pior lado da desigualdade econômica aí do Brasil. Então, o imposto é o mesmo para todo mundo. Só que para essa pessoa que vai comprovar, vai ter essa questão, ele vai receber o imposto de volta. E assim, foi 5 da caneca, alguns centavos do arroz, outros do feijão. Então ele vai... chega no fim do mês, acumulativo, vai ter ele chega no final do mês, ele tem aquilo ali tem em crédito. Em crédito. Em crédito, não em dinheiro espécie. Em crédito para usar. Para usar. Não, cartão de crédito, um cartão digital, um dinheiro digital para você poder usar. Não tem, vai ser automático, não vai ficar esperando como é hoje. Hoje,
enfim, nós ficamos esperando. A gente estava conversando, o Temer liberou o PIS para dinheiro em crédito, mas os outros... E, inclusive, hoje, se você parar um funcionário para um benefício do INSS, você tem que pagar e depois ser ressarcido. Entendeu? Não é mais o INSS que... Sim, é o empregador que paga, né? E eu entrei na justiça, inclusive, com vários processos, e a defesa do INSS falando assim, não, nós vamos pagar, mas nós não temos que... Você não pode obrigar a gente a pagar no prazo que você quer. Depois de um ano com pedido administrativo... Agosto. Agosto de Deus. Mas a reforma tributária, ela veio para isso. Ela veio para... Eles estão jogando com essas informações e tentando tirar uma complexidade. Mas qual que, para mim, é o principal objetivo da reforma tributária? É diminuir um pouco a guerra entre a União, os estados entre si e os municípios, tá? Para ter uma padronização. Aí nós temos o ISS, que é o Imposto Municipal de Serviços, temos o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e alguns serviços, que é estadual. Mas aí é município e estado, né? E eles brigam entre si. Entendeu? Eles brigam entre si para diminuir a alíquota, então, e também por questões óbvias, questões econômicas. O Mato Grosso não é produtor, não produz, não tem indústrias, por exemplo, de plástico. Então a gente compra plástico de São Paulo, então o ICMS nosso é mais barato que o ICMS de São Paulo, do plástico. Entendeu? Em contrapartida, cada estado vai jogando com o que pode economicamente. E tem mais uma, e a pior guerra, é a guerra contra a União. Porque o que a União faz? A União tem que dividir toda a renda dos impostos com os estados e municípios. O que ela faz? Ela tira as alíquotas dos impostos e aumenta as alíquotas das contribuições, que é só para ela. Isso é feito desde 1988, que é essa estrutura tributária. Então, isso tem que acabar. E com a reforma vai acabar, porque vai criar a contribuição que a União vai administrar e vai criar o imposto, que é a soma do ISS e ICMS, que é o imposto sobre bens e serviços, que os estados e municípios vão continuar administrando, só que num padrão. A alíquota vai ser a mesma e onde vai ser pago? No local do consumo. Entendeu? Porque é uma briga que nós temos em relação a isso. Bom, é para simplificar. Essa é a ideia. Isso que eu ia te perguntar, mas vai simplificar mesmo? Ou é só retórica? Eu acho que vai simplificar por essas questões. Porque como a gente vai ter menos briga, vai ter uma padronização melhor. Tá? Só que vai demorar, então a gente vai simplificar aos poucos. 2033, que ela vai estar 100% implantada da forma que está. Entendi. E só... Em 2026 começa o imposto, em 2029 começa a contribuição com 20%. Então, vai ser olha como que vai ser. Vai ser uma escala assim. Em 2026 começa a contribuição, em 2029 o imposto, que é a União e os municípios. Com 20% de tributação. Então, você vai estar pagando, olha que complexidade essa transição. Você vai estar pagando ICMS, ISS, ou ICMS ou ISS e... O primeiro, IBS, né? O IBS, até 20%, 30%, até... Cara, mas essa fase de transição aí vai ser mais complexa. Você vai piorar para depois começar a melhorar. Essa é a ideia. Coitado dos contadores. Eu tenho uma fala, eu fiz... E para a empresa, vamos falar de âmbito nacional, que atua nos 27 estados, Não. Como é que é? Cara, porque eu fico pensando assim, eu fico muito... Né, a nossa visão aqui do Na Mesa de Negociação é a visão de levar a informação para o empresário. E como que é essa coisa a nível empresarial, como que será esse... Porque o empresário, por exemplo, ele compra no Mato Grosso. Ele compra dos grandes centros, que a gente pode chegar e falar quais são os grandes centros. Região Sul, região Sudeste. Nós estamos falando de 7 estados. Até menos. Sim, não, juntar a região Sul e a Sudeste... São 7 estados, 7 estados. São os mais industrializados. Né? E como é que é essa... Então, hoje, se uma empresa for nacionalizada, ela vai ter, no mínimo,
28 legislações tributárias, o doutor vai saber aqui para entender, porque ela tem a legislação federal, municipal, estadual e eventualmente municipal. Sim. É o que o pessoal costuma falar de um cipoal de leis, porque cada estado tem sua regra própria. Vai ter suas alíquotas próprias e todo um detalhamento extenso, né? Leis de ICMS enormes com regulamentos maiores ainda. Então, a empresa que está nacionalizada, ela tem que ter um staff jurídico e de contador e de especialistas. Ela gasta muita energia nessa área. O objetivo da reforma é justamente que ela tenha uma noção mais nacionalizada do sistema tributário e o que acontece. Ela vai poupar dinheiro na diminuição desse staff, que pode ser contratado, pode ser terceirizado, mas ela precisa hoje. Sim. De ter esse montão de gente. E essa coisa monstruosa deve sair muita coisa entre os dedos, né? Tanto Com para o certeza. governo, que é ruim, e como para o empresariado, como para o cidadão comum, porque... Uma das metas da reforma tributária é diminuir a judicialização, porque passa muitas coisas entre os dedos. Se a gente for pensar no PIS e COFINS monofásico. Então, o que é o PIS e COFINS monofásico? Paga lá na indústria, para toda a cadeia. Só que aí o mercado, quando vai vender a bebida gelada, o contador coloca lá todos os produtos, inclusive os que já recolheram o PIS e COFINS monofásico, porque ele não tem esse... Aí é o efeito cascata. Aí você Ou não? vem uma pessoa, um especialista e fala, ó, vamos analisar nota fiscal por nota fiscal, item por item, ver quais itens já foi recolhido PIS e COFINS, vamos tirar isso aqui e somar. Só que hoje vai dar um centavo, mas se você pegar durante os 5 anos e várias... Meu Deus do céu. Você consegue uma... Isso Vai para a alguns recuperação milhões, do né? PIS e COFINS, Dependendo que é do uma volume. complexidade. Que a ideia a empresa que é nacional, ela sabe. A ideia é que os municípios e os estados consigam mexer nas alíquotas. Então, o município de Cuiabá vai ter independência para falar alíquota. Mas a forma de arrecadar vai ser nacionalizada. Entendi. Hoje, eu brinco lá na prefeitura de Cuiabá, você faz tudo digital, tudo. Você abre lá, é federal, você abre federal e estadual, CNPJ, e se registra a firma no estado, digital. Você abre o CNPJ, digital. Você dá entrada em todos os alvarás municipais, digital. Mas você tem que ir lá para falar que a sua empresa está... Uma vez. Eu falei, mas por que eu tenho que... Ah, mas está escrito que tem que vir aqui, mas eu tenho que vir aqui. Tem que vir aqui uma vez. Entendeu? O funcionário público tem que ver a sua cara. Isso. Mas eu imagino, tudo bem, eu estou aqui. Mas e a empresa nacional que abriu uma filial aqui? Tem que... Vai o contador, tudo bem, mas você está entendendo? Para que isso? Vamos padronizar. O brasileiro é difícil ele fugir da burocracia, né, gente? Gabriel, só vou fugir um pouco do contexto aqui. Aquela hora que você estava falando, eu estava até sorrindo aqui, porque existe um parâmetro para saber quantas leis são produzidas no Brasil por dia? Já fizeram esses estudos. Você me deu uma deixa boa aqui, né? Você sabe, né? Que esse aqui está fugindo do script. Fugindo completamente. Eu tenho até uma newsletter que o nome da newsletter é justamente esse número. Todos os dias, incluindo sábado, domingo e feriado no Brasil, se você pegar leis federais, estaduais e municipais que são publicadas durante o ano, nós temos 15 leis por dia. Tanto que minha newsletter aí convidar você a assinar 15pordia.substack.com. O nome dela é isso. Todo dia a gente tem 15 leis novas. Você acordou, tem 15 leis novas. Tá bom para você? Sábado, domingo e feriado. Sabe quantas? 365? Sabe qual que é a previsão de regras de direito tributário existe no país? 60 mil. Gente, incluindo insano, a União, Estados e municípios. Sim. É insano essa coisa, No total, entendeu? É insano, E a gente sabe, pela lei de introdução ao direito brasileiro, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Sim. Mas todo dia tem 15 leis. Você não acordou, já tem 15 leis na sua cara. Eu estava falando dos contadores. Quando nós advogados, a OAB nos protege.
Sai lei nova, muda a regra. Não, ó, gente, os advogados têm que ser intimados assim. Muda a regra para as secretarias de Fazenda, Receita Federal, estaduais e municipais, mudam a regra, mandam um e-mail e pronto. E tá A resolvido. contabilidade que é privada, que se vire para se adequar à nova regra. Também vai melhorar para eles. Tanto é que existem muitos contadores especialistas. Ó, eu só faço isso, só faço aquilo, por quê? Porque existe muita complexidade. Entendeu? Sim. Mas não vai mudar. Para as empresas menores, simples, que está no Simples, por exemplo, você vai poder escolher uma ou outra na regra de transição e você vai continuar tendo os benefícios. Então, Simples, todos os benefícios. E está sendo criada uma nova personalidade, né? Isso. A Nano... É Nano? Como é que é? Nano empresa, Isso. não é? Tem a microempresa, nanoempresa. Começa da Nano. Na verdade, empresa, eu acho que começa do MEI, né? Que é individual. O que é menor anterior. É a nano-nano. Nano. É. Olha, eu gosto de falar do MEI. Eu gosto de fazer um comentário que, assim, se a gente começar a pensar no Brasil de forma positiva, eu acho que o primeiro mandato do governo Lula foi a melhor coisa que eles fizeram, foi o MEI. A melhor de todas. Por quê? Você colocou para... Isso nós estamos falando em 2003. Isso. 2003 a 2005, 2006, que acho que começou de fato a lei. O primeiro mandato, né? Não, o primeiro mandato. E eu acho que foi perfeito, porque você colocou mais de 1 milhão de pessoas na época, agora já tem muito mais que isso, na legalidade. Sim. Começou a cobrar tributo deles, pouco, mas tem uma arrecadação, e colocou esse pessoal protegido, pelo menos em parte, no INSS. Então é muito importante esse passo. Não vou entrar no INSS, não, né? Não. Pelo amor de Deus, nossa senhora. Não, mas eu falo de dar proteção. Não, sim. Dar proteção com arrecadação. Sim. Porque a principal arrecadação da MEI é para o INSS, não é para E o que acontece? A gente pensa no INSS só como uma questão de aposentadoria, mas é também se o cara se machuca, ele fica lá, ele pode ter um benefício né? Quando antes ele não teria nada. O empresário, que já não é MEI da microempresa, se ele não fizer a contribuição dele, ele está ferrado, né? Se ele se machucar, não sei o que, ele não tem... A gente olhando por esse lado, né, da formalidade e da informalidade, isso aí foi muito bom, né? Sim. A MEI e esse negócio agora da Nano, então, de repente... Vai ser uma outra, legal. entre aspas, MEI. Né? Porque vai formalizar muita gente. Inclusive, até saindo um pouco, né? Aqui em Mato Grosso, agora a gente tem uma novidade que o servidor público estadual vai poder ser MEI. Porque você tem uma regra do... Mas é pejotização? Não tem... Não. Ele vai, por exemplo, a pessoa efetiva ou comissionada, que seja de algum órgão público, estadual, né? Do executivo, por enquanto, mas isso, assim que é uma lei nova, né? Deve ser... espalhada para todos os órgãos. O que acontece? A pessoa ela é efetiva ou comissionada e assim, a gente tem uma série de funções, né? Tem o cara que vai ganhar muito bem lá tal, mas também tem o cara que tem um salário ok e quer fazer uma complementação de renda, vender bolo de pote, que seja. Mas ele pode ter um MEI dele lá para vender o bolo de pote, para assar carne no final de semana, ter uma empresa... E pelas regras gerais do serviço público, ele não pode ser sócio administrador. Isso é muito importante falar. Não pode. Não pode. Mas no MEI ele vai poder. No MEI ele vai poder, porque no MEI é empresa de uma pessoa só, né? Ele. E assim, antes dessa alteração legislativa, a gente não tinha essa possibilidade. Mas isso aí está dentro do bojo da reforma tributária? Não, isso é novidade aqui em Mato Grosso, assim, recente, estadual, exatamente. Era permitido pela legislação nacional? Não era, assim... Não é. E aí tem essa novidade aqui no estado. É assim, o funcionário público, de qualquer lugar, não pode. Ok. E aí o Estado está permitindo que o funcionário do Executivo possa ser MEI. Possa ser MEI sem ter um problema administrativo. Exatamente. Porque a pergunta mas isso aí não se torna uma lei inconstitucional? É só isso? Não necessariamente, porque é uma regra infraconstitucional. Você tem uma lei de funcionalismo público para a União, e uma lei para o Estado e uma lei para o município. O Estado resolveu fazer isso. Mas não existe a lei, né, que regulamenta que o funcionário público
ele não pode não participar, ser administrador de uma empresa? Sim. Isso é nacional. Aí ele Sim. colocou. A Federal, exceção, vamos falar assim, federal. é a MEI. É federal, mas para valer no Estado, nesse caso específico, precisa ter uma reprodução estadual. Tá. E aí no Estado fala, olha, não pode. Ok. Quem tem, por exemplo, uma limitada. O administrador não pode ser... Porque dá uma regra de acúmulo que o servidor pode ser penalizado. Sim. Mas há uma Eu acho que é exceção justo. agora. Há que é uma exceção que ele pode ser MEI. Porque o MEI também não vai ser uma empresa gigante. E ele continua tendo a restrição. Ele não pode negociar com o Estado. Por exemplo, um MEI não pode chegar e falar, não vou fornecer Ele vai aqui. poder entrar em licitação com bolo de pote, Tá. né? Exatamente. Pote de bolo de É, pote. exatamente. E Não vai poder. eu vou te falar uma coisa. Vou fazer a defesa. A defesa é a natureza jurídica da empresa. Quando a gente fala de um sócio num sistema empresarial, nós estamos falando de aplicação da lei societária. Sim. Quando nós estamos falando de um MEI, nós estamos falando de uma empresa pessoal, familiar, que é aplicada outra lei. Entendeu? Então, a natureza jurídica é muito importante, né, na hora de você ver a constitucionalidade ou não. Eu acho que se o Estado tivesse uma lei dizendo que qualquer sócio poderia ser, eu acho que seria inconstitucional, por causa da natureza jurídica. Mas não para o MEI, porque Entendi. é outra regra, é outra natureza jurídica. Entendeu? Então, essa é a defesa. Falando em empresa, o prejuízo das empresas, como que vai ser na reforma tributária? Vai existir um regime favorecido. Então, o regime favorecido não vai ser para a empresa, mas vai ser para os produtos. Então, se você tem um produto que está no regime favorecido, vai aplicar a nova regra. Se você tem um produto que não está no regime favorecido, você pode escolher entre aplicar o simples ou o presumido ou não. Ou você ir e continuar a nova regra para tudo. Então, agropecuária, saúde, produtos de agropecuária. Que eu ia até te perguntar, porque existe alguns setores sensíveis, né? Sim. Que é, no Aqui- nosso caso, que é aqui agronegócio, no estado, né? a nível Brasil, construção civil. Não, mas e a aqui nível também. Brasil, O o Cuiabá, por agronegócio exemplo, também. é serviço, mas é uma cidade basicamente de serviço. Isso aí vai ser, como é que essa reforma vai impactar ou não nessas áreas, vamos falar, ditas sensíveis? Vai ter impacto. Então, por exemplo, o agronegócio... Positivo ou negativo? Positivo. O agronegócio vai ter desoneração de até 60%. O esporte, lazer... Você falou uma coisa, Gustavo, desculpa, deixa eu te cortar. Cara, Claro. como que o óleo de soja, que acredito que a grande população, né, brasileira consome, não tem o mesmo desconto ou a mesma isenção do que o óleo de babaçu? Por quê? Por quê, Gabriel? Aí não sou eu Sem que vou interesse te- político. É com o Gabriel. Não, o que Por acontece? quê? Olha, talvez porque o produtor de óleo de babaçu se organizou melhor. Simplesmente por isso. Porque aqui, o produtor de soja, ele não vende óleo de soja. Ele exporta soja. Então, talvez o interesse dele, a atenção dele, quando ele vai... Porque a gente sabe que o agro é muito organizado. Lá no Congresso sim. Nacional tem a Frente Parlamentar da Agricultura, a FPA, que é muito forte, Pensar Agro. Aqui no estado, a gente tem a FAMATO, as federações, a ProSoja, tem lá o Fórum Agro. Abraço aí pro meu amigo Xisto, que é o diretor lá do Fórum Agro. Quer dizer, Gente boníssima. exatamente, a gente tem toda uma estrutura que trabalha os interesses do agro. Ah, por que, que o óleo de soja não tem? Talvez Não, porque o foco é Gustavo outro. falou dos 60%, né? Mas nesse caso, o óleo de babaçu tem um percentual maior do que o óleo de soja. Sim, não, mas vai mudar. E outra coisa interessantíssima, né? Qual que é um outro, que eu tô lembrando aqui, um outro produto que tem? A gauchada vai ficar satisfeita. Qual? Tereré? Erva mate. Ou erva mate? Erva mate. Erva mate. A erva Ah, mate também tem um desconto diferenciado para... As exportações vão ser desoneradas. Então, as exportações Como já são, né? já são, mas elas são dentro dos commodities. Agora vão ser bem ampla, Entendi. vai amplificar.
Isso E é as importante. importações? Não, a importação vai pagar a mesma tributação do produto nacional, fora o imposto de importação, que ele continua. Ele não entrou na reforma tributária. E por que a Argentina está levando, a Argentina, México, leva as nossas indústrias automobilísticas e a gente perdeu um bocado, né? Muito importante você falar isso. Nós temos um imposto sobre Você pega uma água, por favor. Nós temos um imposto sobre o consumo. Lembra que eu falei que vai ser proporcional e alguns produtos vão ter maior tributação e outros não? Aí o governo, além de criar o IVA e dentro do IVA criar uma contribuição que vai ser federal e um imposto que vai ser municipal e estadual, ele criou um outro chamado IS, que é imposto seletivo. E esse imposto seletivo é um imposto sobre... Esse é do pecado. É o imposto do pecado. E carro é um pecado aqui no Brasil, tá lá, junto no rol. Entendeu? O carro é pecado no Brasil, é muito caro, então é mais fácil você exportar a partir do México ou da Argentina do que você exportar a partir do Brasil. Mas e o emprego? A gente tinha que usar o mesmo raciocínio da linha branca. A linha branca é um grande exemplo para o Brasil. O Brasil, não, por exemplo, o trigo e a linha branca. A gente tem tudo para produzir trigo para o Brasil inteiro, mas a gente produz pouco trigo. Mas a gente compra da Argentina. Mas por que nós compramos da Argentina? Porque a balança comercial tem que ficar igualitária e nós mandamos linha branca para lá. O que gera mais emprego? Linha branca ou produção de trigo? Então vamos continuar comprando trigo argentino, o pão nosso de cada dia vem de lá e vamos vender linha branca. Linha branca para eles. E eles fazem isso com o carro. E nós não estamos fazendo isso com o carro. Nós estamos importando, abrindo o nosso mercado para importação. Entendeu? Não, mas, Gustavo, vamos lá. Aí eu nem é para você, porque aí eu Claro. acho que é coisa política. Não é para você. Não é. Não, porque, pô, saiu os tradicionais daqui, né? Ford, Chevrolet, Chevrolet tá indo. tá aqui ainda? Tá indo aqui. O que você é o mais? Ela produz Não, para mim é só caminhonete Fiat, lá. né? Não? Oi? Não, ainda tá. Só foi a Saiu Ford embora. 100%. A Ford foi embora. A Volks? Não, a Volks tá aí no Brasil aqui ainda. também? Aham. Ah, mas tem muitos carros importados. Nós né? temos 15 indústrias ou 17 indústrias no Brasil. Então, mas tá, por que eu perco vamos falar assim, um filão e agora tá vindo os chineses? Que eu acho que, Por que é uma mudança de ciclo também, né? Porque, apesar que eu vi ontem uma estatística da Europa muito interessante, né? O que acontece? Pela primeira vez, a BYD vendeu mais do que a Tesla na Europa. A BYD em abril vendeu 7.500 veículos, a Tesla vendeu 7.490. Passou um pouquinho. Só que você sabe, quem vendeu 20 mil veículos elétricos na Europa no mês de abril? Quem? Volkswagen. Porra. Quer dizer, a gente fica pensando, mas vai ser uma empresa disruptiva, não sei o quê. Não, é uma empresa centenária que soube se adaptar. Eu acredito que, nesse caso do Brasil específico da Ford, era uma planta antiga, uma planta, uma empresa que também está patinando no mundo inteiro. E enquanto está sendo, tem outras empresas que estão, tanto que essa planta que era da Ford, eu acho que, se não me engano, na Bahia, né? Sim, Camaçari. Mês que vem ela reinaugura como BYD. Sim, sim. Quer dizer, aí eu entendo que tem esse problema mas isso é tudo jogo tributário, e isso aí, a reforma, será que vai corrigir? Não sei se é uma correção. Não vai corrigir, a tributação vai continuar sendo alta, vai continuar incidindo, além dos tributos normais que serão substituídos, vai ter o imposto seletivo, que é o imposto do Então, eu pecado. queria que você me explicasse melhor esse imposto seletivo, porque como é que é essa... O imposto seletivo, ele foi criado lá na Inglaterra para o tabaco, na época. E hoje, até hoje é assim. Então, hoje um cigarro, uma carteira de cigarro na Inglaterra, produção é um euro, pounds, né, libras na Inglaterra, mas ele custa 14. Porque tem um imposto seletivo, porque eles não querem que vendam, então eles põem uma tributação bem alta. Exageradamente alta. Isso. E como a gente está pegando uma legislação, essa legislação que tá vindo não é nossa. Ela está em 174 países dos 198 que são pela ONU. É a mesma legislação de tributação de serviços e produtos.
E o Brasil, o que ele fez? Pegou esse imposto seletivo e falou, vamos verificar o que a gente cobra. O Brasil sempre foi injusto na cobrança de ICMS e de IPI em cima de veículos, em cima de produtos do consumo. Sempre foi injusto. A nossa base de arrecadação é essa. Enquanto a base de arrecadação dos países ricos são investimentos bancários, o nosso é no consumo. Por isso que lá nos Estados Unidos o carro é mais barato, mas eles cobram lá para a pessoa que ganha lá 1% ao mês, lá não ganha esse 1% ao mês, mas enfim. Basicamente isso. Você, Eduardo, você que é um cara, você tem 3 milhões, eu sei que você tem mais até, né, investidos em ação do Banco do Brasil. Você recebe seu dividendo lá, é 0% de tributação, que isso nem entrou na reforma tributária ainda, que é a reforma da renda. E como o Dr. Gustavo falou, em vez dessa pessoa, você e outras pessoas que têm bilhões, trilhões de reais em investimentos de bolsa, títulos, fundos imobiliários e tudo mais, esse dinheiro não é tarifado, não tem um imposto. Então, todo rendimento que você recebe de ações, por exemplo, pessoa Mas física... tem imposto de renda, não tem? É zero imposto de renda. Dividendos não paga. Dividendo não paga. Tem um local lá que você não paga. Ah, mas a gente faz na pessoa jurídica, depois transfere para a pessoa física. A pejotização tá aí para isso. E vou te falar mais uma. Os serviços financeiros estão inclusos no debate para ser regime diferenciado, esse regime especial. Sim. Ainda continuar sendo. Então, nós precisamos do imposto seletivo para continuar tributando o consumo, para continuar arrecadando. Então, vem cá. Então, vamos traduzir aqui. Vamos fazer. Pode terminar. Imagina, por exemplo, o João Paulo Leman lá, que ele é da Ambev, das Americanas, de várias empresas. Quando o dinheiro dele está o patrimônio dele está em ações da Ambev. Ok. Quando a Ambev vai falar, vou pagar, lá em dezembro a Ambev paga dividendo. Ele recebe o dividendo sem pagar R$1 de imposto, Eduardo. Gente, mas não é brincadeira. E nós estamos falando nesse caso, nós estamos falando de dividendos de bilhões. É um dividendo bilionário. Entendeu? Cara, 1% tax free. Aí. Aí nós tivemos um candidato à presidência que era milionário e todo o dinheiro dele estava aplicado e ele falava que era um grande... que ele era uma pessoa que produzia para o país, não produzia nada e muito pelo contrário. Os investimentos hoje, eles devem acontecer, eles fazem parte do mercado e eles não contribuem com o Estado brasileiro. E vai continuar sem contribuir. E esse é o problema, é por isso que nossos produtos são caros. Eu acho que, tudo bem, nosso produto exportado, ele vai tem que ser desonerado, ele vai ser desonerado para poder concorrer. Exportar imposto. Beleza, só que a nossa logística também. Meu primeiro livro é sobre logística. O que adianta? Eu fazer e continuar tendo para continuar existindo Manaus, a Zona Franca continua existindo. Então o BID vem para cá, vai para Manaus, desce para São Paulo para terminar de ser montado para poder conseguir a desconto de tributação. Todas as motos do país são produzidas em Manaus. Espera um pouquinho, olha que logística torta. Todo o xarope de Coca-Cola no Brasil é feito em Manaus. Existem umas jogadas aí muito interessantes, né? Muito alto. Mas então, porque, ok, vamos lá. Manaus. E só para fechar essa questão ainda, Eduardo, desculpa te interromper de novo. Que às vezes aí a pessoa que está ouvindo, assistindo o podcast, vai falar, pô, esses dois aí querendo taxar. Estados Unidos, Bolsa de Nova York, recebeu dividendo, o leão lá dá uma mordidinha na hora. Cashback pro governo. E isso é comum. E o que acontece? O que a gente defende é que tenha uma tributação de dividendos racional. É lógico que a pessoa... Não pode inviabilizar, né? Que é o sardinha na bolsa ali, tem só uma poupancinha que vai virar a aposentadoria dele lá. Não precisa pagar. Por exemplo, venda de ações hoje... Tem que ter um meio do investidor, né? A venda de ações hoje, ela é isenta até R$20 mil por mês. Poderia, inclusive, até aumentar esse valor, até R$50 mil. Se for o caso, não ia ter nenhum impacto. E aí, nos dividendos, tinha que ter uma isenção, até tantos
mil de dividendos por mês, isento. Mais que isso, É. paga um pouco. Muito mais do que isso, paga mais um pouco. Mas tem que ser real. Não pode ser falso como imposto de renda. Que imposto de renda no Brasil, quem ganha acima de 8 mil é considerado a mesma coisa. Simples assim. Simples assim. Se eu ganho 8 mil E ganho e o Gabriel 60, ganha vai ser a 100 mesma alíquota. e o Gustavo ganha 200, é a mesma coisa. Alíquota. A mesma alíquota. Não, a mesma alíquota, a mesma coisa. Gente, mas é muito injusto. É muito injusto, entendeu? Então não pode ser injusto, não pode ser falso, entendeu? Poxa, quem ganha 30 mil, beleza. Por mês eu tô falando, né? Para dar um valor. Sim. Mas, poxa, quem ganha... vamos desonerar quem ganha 5 mil. Agora que vamos conseguir, vai começar o ano que vem. Sabe por que vai Se começar? for aprovado, Se ainda, for porque hoje aprovado. não está aprovado. Porque isso aí não tá. Isso tá em discussão, né? Esse 5 mil foi uma promessa de campanha. E só vão fazer porque o salário mínimo vai aumentar e a proporcionalidade vai chegar a isso. Vai ser quase elas por elas. Por quê? Porque se você Vai ficar mesmo, Se mesmo você tamanho aumentasse agora. o ano passado, não esse ano, o ano passado, que Sim. é a base de cálculo de 2023, 24, isso. A base de cálculo de 2023, se você aumentasse a tributação assim, a arrecadação ia cair acho que de 57 bilhões para 30 e poucos bilhões. Era um impacto grande aí. É muito grande. Pô, nós estamos falando de 20. Você está entendendo? Desculpa. O número de Contribuintes. de contribuintes de 30 e poucos milhões ia cair para Ah, tá. Mas mesmo assim, é número grande. É um número grande, é um número grande. Então, assim, não é viável financeiramente. Não é viável financeiramente. Mas aí, deixa eu ver se eu entendi. Esses 5 mil, isenção para o pessoal que ganha 5 mil, só não está acontecendo porque não está taxando os mega. Não, investidores. só não está acontecendo porque se você desonerar de 5 mil para baixo, você vai ter a base de arrecadação, o número de contribuintes vai diminuir demais. Então, porque eu li até a respeito disso, Gustavo, se eu não estiver errado, né? Que isso aí para a Receita custaria 100 bi para fazer esse reajuste. Eu não sei se é tudo isso, não. Eu acho que é um pouco menos. Eu acho que é menos também, Mas é bilhões, gente. Não, Bilhões. bilhões. Em torno de 30 bilhões. bilhões ou 40 bilhões se você fizesse Pra ajeitar a É. malha. Aí o que eles estão contando? Com a inflação, com o salário mínimo, que o ano que vem para poder a Dá arrecadação uma equalizada, diminuir, porque e dar aí uma o cara equalizada. acha que vai sair fora da isenção, mas na verdade vai estar dentro, porque o salário dele vai aumentar. Olha como é complexo, Eduardo. Nós precisamos saber de direito tributário, porque o direito tributário, o tributo é a única forma de arrecadação do Estado. Oficial, porque a gente está vendendo todas as empresas, nós estamos. Então, o tributo é a única forma. Inclusive, tem coisas que estão no direito tributário, mas não deveriam estar no direito tributário. Por exemplo, empréstimo compulsório. Mas tudo bem. E aí. Ele está insistindo com essas coisas, né? Já fala do INSS, agora empréstimo compulsório, consignado, agora mesmo vai falar de Mas é tudo consignado. tributo. Mas isso não, é muito consignado polêmico. não é. Mas nós estamos fazendo polêmica. Exatamente. Agora, olha como é complexo para um Tá jurista atrás dos pensar cortes. nisso, porque você atrás dos cortes. Você tem que pensar no direito tributário e você tem que pensar na lei de responsabilidade fiscal, porque eu não posso desonerar sem substituir essa dívida. Entendeu? Você tem um orçamento. Eu posso planejar, que nem o planejamento do governo federal, eles fizeram um planejamento, fizeram uma de gastos de arrecadação. Estava 50 bilhões negativo. Aí todo mundo falava assim, nossa, 50 bilhões negativo, o governo já tá... Não, o governo não gastou, mas 50 bilhões ele precisar a mais do que ele já estava previsto para arrecadar para fazer tudo que precisava fazer. Lá na aprovação da lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Na verdade, na lei plurianual, que ele fez a previsão. Sim. Entendeu? Inclusive, o governo federal fez... Eu queria fazer um adendo, porque foi uma discussão lá do doutorado. Primeira vez no Brasil que mais de um ministério investe em tecnologia. São 5. Tudo bem que é tudo previsão dentro desses 50 bilhões. Certo. Mas são 5. A primeira vez na história do Brasil. Eu acho interessante falar. E para você que está achando que eu sou do governo de esquerda, eu vou falar uma do Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro fez uma coisa boa também. Uma coisa muito boa no governo dele.
Ele criou a lei de desburocratização. Isso é um marco. Explica. Você pode fazer hoje a digitalização da documentação, o EGOV, a assinatura digital gratuita. Uhum. Foi feito no governo Bolsonaro. É uma Isso baita tecnologia. é uma baita tecnologia. Olha, eu advogo para algumas pessoas na Embaixada da Espanha para fazer cidadania. Cara, é tudo. Espanhóis, não ligam para o que eu vou falar, mas é tudo manual e analógico. Eu estou falando da Espanha, é tudo manual e analógico. Fora a burocracia, mas aí a burocracia eu não vou entrar no mérito, porque você tem que ir. Não é só você fazer o protocolo, você tem que ir pessoalmente. Até aí, tudo bem, isso aí eu respeito. Agora, ser analógico e manual. A gente não precisa pegar a Espanha, que nós latinos temos essa tradição de burocracia, de dificultar as coisas. Mas uma amiga minha que morava nos Estados Unidos até recentemente, não sei se hoje talvez já tenha mudado, mas sabe, e isso eu não estou falando de 10, estou falando de 3, 4 anos atrás. Sabe como você paga conta de luz nos Estados Unidos? Não. Cheque. Você coloca o cheque no envelope e manda pelo correio. Tem gente que nem sabe o que é cheque. Eu vou explicar para vocês o que é cheque. Importante, cheque, o jovem não conhece. Que a gente tem, um título de crédito, que a gente não sabe, né? Vem aqui e fala aqui o que é cheque agora. Vale 0 a 10. Vai. Cheque é um título de crédito. É emitido pelo banco e você preenche e tem que ter crédito na sua conta e tem que ter gente que aceite o cheque para você poder pagar uma conta com cheque. Antigamente era muito utilizado o cheque, é papel. Inclusive, sacar. Isso é uma coisa legal mas do direito. o sacar é retirar por causa do cheque. Né? Pré-datado era uma jabuticaba brasileira, né? Ô, Eduardo, eu achei que eu ia ficar rico. Deixa eu contar essa história. Essa história é boa. Nós formamos. Lá no aí eu fui pra Florianópolis. Fui pra Florianópolis e fiquei lá em Meia Praia, em Itapema, e ia pra lá, pra cá. Tava me achando, tinha acabado de pegar o AB, eu me sentia assim, um super-homem. Né? Aí, não que hoje eu não me sinto, né? Mas aí eu fui pra Brusque, na indústria, pra comprar os kits, terno, gravata, que tinha uns kits bonitos e tal. Aí eu cheguei na primeira loja e com um cheque. Cheque 3 estrelas, 5 estrelas, sei lá. Né? Banco Itaú, estrela Itaú. Aí o Brasil, cheque ouro, cheque né? ouro, Opa. Aí eu cheguei lá, falei, moço, eu quero comprar aqui, eu quero comprar 3 ou 4 kits, 5 ou 6 kits, vai dar quanto? R$300. R$300 era bastante dinheiro na época, era chegando um salário mínimo. Eu falei, eu posso pagar com cheque? Ela, pode. Eu posso pagar com cheque de terceira? Ela, pode, se for o mesmo valor. A gente não devolve dinheiro. Eu falei, tá, e vocês têm assessoria de cobrança? Eu falei assim, vou ficar rico se todo mundo aceita cheque e ninguém consulta, porque, entendeu? Vou ficar rico, vou mudar para cá e vou começar a cobrar só cheque dessa feira aqui e vai ser legal. Né? Porque aqui a gente já tinha as maquininhas de consulta cheque, consulta na CPF, hora, né? na hora, tal, para receber. Ela falou assim, olha, faz 6 anos que eu vendo aqui, voltou um cheque. Nossa, ela me quebrou na hora. Entendeu? Eu pensei, vou ficar rico e morar na praia. Não vou, não. Não foi dessa vez. Ok, eu acho que é interessante essa coisa que o Gabriel trouxe, né? De colocar no envelope, mandar pro correio, pagar. Cara, mas ao mesmo tempo, é um valor que existe que, assim... Eu trabalho, né, com reestruturação de empresa, eu trabalho com dívida. E o Brasil, Gabriel, hoje... Tá? Ele vai lá, né, o empresário, vai lá, pega o dinheiro no banco, certo? Aí tá, larga a mão de pagar porque, daqui 2, 3 anos, sei lá, 5 anos, eu vou lá, acerto. Renegocia. Negocio com um valor muito menor, né? Então, acho que a gente, olhando desse lado, o Gustavo, cara... Que absurdo que tá 523% de aumento em RJ. Sim. Tá insana a coisa, gente. Você já imaginou o que uma RJ impacta nesse ecossistema?
Gabriel, empresarial. Dr. Gabriel, ele estudou concordata. Ele não estudou recuperação judicial. É porque a lei é Era mais antiga que concordata. a gente. E eu vou falar aqui, a concordata acabou justamente por causa disso. Porque a concordata, como que era? Você pagava à vista metade. Sim. Então, a lei você da desviava RJ é dinheiro muito na boa. empresa, pagava... A lei da RJ é muito boa. E a lei... Não, começaram a utilizar a lei com isso. Mas aí cai nesse negócio aí. Por isso que eu trouxe isso à tona, Gustavo. Certo? Aham. Porque se nos Estados Unidos, pô, imagina, cara, que mundo. Porque eu fazer um cheque, pôr no correio e mandar para, no caso nosso aqui, Energisa. Mas... Sabe? no caso Eu acho que é uma Materialidade. coisa analógica que tem um valor muito maior do que o tal do Pix. Entendi. Nesse sentido, entendendo? Porque é um valor de uma sociedade. Por quê? Por que se... Pegar o comentário de 6.2, tá? Se nos Estados Unidos ainda existe essa coisa muito analógica, né? Que até o voto lá é na mão ainda também, né? Depende do estado, tá? Ah, tá. Ok. E a Espanha, você vai na embaixada, ainda tudo é na caneta, né? Na bique ainda. Uhum. Por que lá funciona e aqui não? Por que é um país de primeiro mundo e aqui não? Tá. Porque Mas nós estamos falando de reforma tributária. E a gente sabe que é a coisa, né? Do tributo, o ecossistema empresarial, o ambiente negocial, a legislação toda, ela é importante para que o país, né, se torne um país desenvolvido, um país de primeiro mundo. Só essa provocação que eu queria fazer mas com eu acho que vocês. isso é muito simples, tá? Eduardo, desculpa aí, você fez todo um negócio, mas eu acho que você focou nas coisas. Ter um governo digital no Brasil é solução, não é problema. O problema é, por exemplo, essa estrutura, esse desenho tributário nosso que mata o empreendedor. Isso é um problema. E aí tudo... não é questão de... mas tem que ser no presencial, tem que mandar a carta. Lá nos Estados Unidos, você tem uma facilidade de empreender muito maior. Na Europa, em regra, também maior que no Brasil. E o que acontece? O governo digital, essa questão de você modernizar a máquina do Estado, vai justamente no sentido de que a gente talvez avance muito nesse caminho, porque a gente a nossa capivara é muito grande, o nosso problema é muito grande. Aí é muita burocracia, tem desvios, burocracia, na verdade, até burocracia é uma coisa boa, tá? Eu Organizar concordo, é muito bom. O problema é disfunção burocrática, quando o processo vira mais importante do que a finalidade dele. Sim. Entendeu? É que nem, por exemplo, acredito que ninguém vai falar, algumas pessoas vão até falar imposto é roubo, não sei o quê, mas assim, você pagar um pouco quando você compra uma caneca para você ter saúde, educação, segurança, é interessante. Não, é super necessário. Eu acho que eu não sou contra o imposto. É quando você fica mais caro você ter uma estrutura só para pagar o imposto, gerando mais custo, deixando tudo mais caro, que aí o problema não é o imposto. O problema é o acessório. E a confusão é essa. Uhum. E te falo, acho que não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O Brasil é um país que está muito avançado na parte digital. Isso é muito bom, não resta a menor dúvida. Nossa, sou defensor, né, da digitalização, da rapidez, da comodidade, que isso aí gera comodidade para nós. Mas, de outro lado, não funciona. Isso. Do outro lado não funciona. Mas eu não acho que os Estados Unidos e a Espanha são exemplos de lugar que está dando certo atualmente. Eu acho que a burocracia lá está emperrando e é por isso que os Estados Unidos está patinando como o grande poder do mundo e a Espanha, por isso que ela está lá abaixo dos 10 mais ricos do mundo. E ela sempre esteve entre os 10, entendeu? Então, eu acho que sim, eles estão patinando por causa da burocracia. Eles não estão sabendo lidar com isso. Por isso que a Alemanha dominou a Europa, economicamente falando. Certo. A Alemanha é um país que não produz café, é o terceiro maior comercializador de café do mundo.
não produz. Entendeu? E ela, por que ela faz isso? A logística com a Europa. Entendeu? Então, eu acho sim que a desburocratização aqui vai dar um grande avanço para nós. Eu acho que a gente não entrou em crise por causa da desburocratização, porque a gente conseguiu arrecadar um pouco mais com isso. E a ideia já fazendo um adendo da lei da reforma tributária é também fazer uma desburocratização. Você conseguir pagar no seu PIX já o tributo direto. E fazer com que seja justo, porque justo não, você saiba o quanto você está pagando. Hoje, por causa da Aí cumulatividade... então, vai ter essa transparência? Vai ter. Então, são 10%, Vai vir 10% na nota? separado. É mesmo? É. Legal. E lá nos Estados Unidos, essa consciência já é tão antiga que você compra, o valor é sem o tributo. Então você pode pôr, você vai em Miami 9%, você vai em outro lugar 10%, 11%, você está entendendo? Tem que colocar média 10% lá para o consumo. Então, essa é a ideia nossa. E assim, se vamos comparar com um país igual a Argentina, eu preciso de uma certidão de óbito para um cliente brasileiro que morreu na Argentina. Eu contratei um advogado lá. Demorou 1 ano para sair a certidão de óbito. Eu precisei da certidão de nascimento, Casamento. de naturalização do meu pai, libanês. Meu pai é libanês, ele se naturalizou. Eu pedi para ele, falou assim, olha, o cartório de Pirajuí, que é a cidade dele no interior de São Paulo, alagou. Eu não sei, eu só tenho esse aqui. Me mandou um documento todo... Eu pensei assim, estou ferrado. Eu faço de todo mundo lá, de todos os meus clientes, mas o meu processo lá na embaixada vai travar por causa que eu vou precisar ir até o Líbano para tirar uma certidão. Vocês acreditam que eu oficiei num sistema novo para o Ministério das Relações Exteriores e ele, em 1 semana, me mandou a certidão do meu pai digitalizada? 1 semana. Eu só precisei provar que eu estava representando o meu pai. Porque senão eu tinha que... Os e-mails não batiam. Entendeu? O e-mail registrado no Gov dele e o meu e-mail. Então, assim, eu estou falando assim, de uma coisa assim... E vou falar mais uma. Eu precisei da certidão de nascimento dele lá do Líbano e em 15 dias eu consegui. Em 15 dias. Ela é manuscrita, mas em 15 dias eu consegui lá no Líbano. Entendeu? Tá, mas e vamos trazer para nossa realidade aqui, para nossa audiência, eu que não é o acho empresário em relação à reforma tributária. Eu não acho. O que você, dentro do que está sendo aprovada, né? O que seria um ponto positivo e um ponto negativo, ou vários pontos? O grande ponto Pra positivo, você... eu acho que o Dr. Gabriel vai até concordar comigo, é a empresa saber o quanto vai pagar em qualquer lugar e a finalização da concorrência. Segurança jurídica, previsibilidade, isso é fantástico. É. E isso vai agregar valor, isso vai deixar a nossa economia mais célere, mais robusta. Isso vai. Porque a quantidade de dinheiro que escorre por esse ralo hoje é uma coisa de doido. Imagina, quantidade... Eu sei o empresário aí que está assistindo a gente e tal... pediu uma carga de caneca lá de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, para vir para cá. Barrou na fronteira porque o imposto era assim, assado. Eu não sou da área, não sei a expertise, mas eu sei que dá o problema. Às vezes eu compro alguma coisa fora, aí vem só o e-mailzinho, fala, olha, tá na inspeção da Fazenda Estadual. Fiz uma defesa essa semana, olha só. Prenderam a carga justamente por causa disso, porque a nota... De caneca a nota estava geral. Negociação. A nota estava geral, então eram canecas, garfos, facas e etc. E colocaram materiais de cozinha e o fiscal falou, não, tem que ser discriminado, item por item, parará. Aí o contador foi lá e emitiu a nota. No dia, aí enviou. Você acredita que ele autuou porque a nota tinha que ter sido emitida no dia da saída da carga e não naquela hora? Mas você não faz nota retroativa mais. Eu ganhei dinheiro porque eu estou fazendo a defesa.
de uma coisa ridícula. Desculpa, é ridículo isso, Secretaria de Fazenda de Goiás. Vocês cobrarem uma multa de uma nota emitida no dia porque vocês pediram para discriminar dentro da nota e vocês não deixam emitir uma nota retroativa. Pelo amor de Deus. Entendeu? Aí é você colocar o Estado para girar, aí é que você, empresário, pensa assim, poxa, eu vou estar pagando um advogado, não tem problema, já paga mensal para fazer outras coisas, inclusive, mas tem um funcionário recebendo para julgar, e ele vai julgar contra, eu vou ter que entrar na justiça por causa de pouco dinheiro, por causa de uma carga. Entendeu? É disso que nós estamos falando. E outra coisa que eu acho que ficou parado lá na fronteira, né? Foi o uísque que era para estar dentro dessas canecas que o Eduardo falou que ia ter, e a gente tá tomando água aqui. Imagina a conversa, como ia estar. Nossa senhora, imagina. O Gustavo. A gente ia estar gritando. Duas doses de uísque. O pessoal Eu empolgo, aqui do viu? shopping entrar e falar: o que tá acontecendo aí? Ó, Não, esses dias o pessoal da podcast. faculdade que eu dou aula, FAIP, fazer propaganda da FAIP aqui pra Opa. né? Deve. Eu tava conversando com o pessoal e aí perguntar assim, professor, você é aquele que quando tá bebendo aumenta o som? Eu falei, eu sou empolgado. Fica surdo. Ah, eu fico surdo, eu vou ouvindo. Eu falei que eu tenho uma radiola em casa que toca disco e ela tem uma caixinha só e não tem nem grave e tal, porque é uma bem simplesinha. Eu não liguei numa caixa de som ainda. E eu vou aumentando aquele somzinho vai, e ligo um Iron Maiden ali, rapaz, e o Iron Maiden fica aquele grave fica grave, você tá entendendo? Mas vai aumentando. Agora, para nós encerrarmos, e principalmente para o Dr. Gabriel, nós estamos pensando assim, na reforma, nós falamos ela 100%, né, concluída 2033. Quando Essa parte da reforma esse do pedaço, consumo. esse pedaço do Isso. consumo. Nós temos maturidade para essa coisa de fato acontecer? Vocês acham que nós estamos? O empresário, ele pode estar começando os planejamentos dele, começando a fazer os estudos dele, em relação que até 2033... 100%. 100%. Fora o IPI não vai estar 100%. O IPI Pois tá numa é, discussão. é aquela questão, né? O brasileiro, até por experiência própria, sempre tem essa questão. A lei vai pegar. Mas nesse caso eu acho que pega, não Assim, eu tem, acredito que né? sim. Né? Pega. Agora vamos ver se conclui, né? Eu tenho certeza também, do mesmo jeito que vai pegar, que vai entrar em vigor nessas datas aí, tudo, eu também garanto para vocês que vai ter uma ou outra coisinha que vai ter um ajuste, porque normal, como tem, normal. esse tempo, vai trocar governo, até lá já... O vento mudou. Exatamente. Então, alguém vai perceber, alguém vai fazer um cálculo e vai falar, putz, vai ter um trem aí que vai dar muito ruim. E aí vai mostrar e vai justificar. Quer dizer, ajustes vão ter, mas vai ter reforma. Então, o e vai empresariado pode, na sua percepção, pode Não, tá garantido, confiar. pode seguir. Se for, vamos hoje, quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. 2025, tá tudo certo. Agora amanhã tudo pode mudar, mas hoje tá tudo certo. E você, Gustavo? Eduardo. O que você me fala aí dessa... Eu acho que a única coisa que vai ser boa vai diminuir um pouco a burocracia. Só. Eu não acho que a previsão de desoneração da família, por exemplo, do consumo das famílias vai se concretizar. Você dá só uma licencinha. Mas não existe um parâmetro que tem que ficar entre 26,5% e 28%, a arrecadação? Existe o parâmetro, é o máximo, é o valor máximo. Eduardo, você empresário, você não vai pagar menos tributo. Esquece. Isso é garantido, tá bom? O que vai acontecer é que alguns setores vai mudar a alíquota. E alguns setores vão ser beneficiados, mas em regra geral você não vai pagar menos tributo. A média vai manter do mesmo jeito. Vai manter mais. porque tem que manter a arrecadação. Isso não é nem lei tributária, é lei lei de responsabilidade fiscal. Tem que manter a arrecadação, porque ninguém vai diminuir o gasto. Sim. Nem o Estado, nem o o município, gasto nem a sempre União. aumenta. E não vai diminuir o Estado também, né? Não vai diminuir o Estado também. Então, não teremos diminuição da carga tributária. Teremos uma organização da carga tributária. Eu acho que vai ser positiva. E a previsão de diminuição para alguns setores, eu acho que ela é muito
muito, muito e muito super dimensionada. Por exemplo, o consumo das famílias, a previsão do governo é de desonerar de 12% a 20%. Eu acho que não vai passar de 5% para o consumo, tá? Direto. Porque Mercado. no mercado, entendeu? Em exportações, E outra? é de 11% a 17%. Eu acho que não vai passar de 5% também, entendeu? Então, você vai ter o benefício de exportar. Por quê? Porque nós temos halls. Então, os produtos que são bem exportados continuarão tendo a isenção, entendeu? Porque não dá para exportar, igual o Gabriel falou, não dá para exportar imposto. Isso Não mesmo. existe. Isso mesmo. Na verdade, existe. Quando você quer... É uma estratégia governamental. Que nem a Argentina, ela cobra até 30% de exportação da matéria-prima vinda dos commodities. E nós isentamos, criamos uma lei Candir para poder zerar tudo e pagar para os estados que fazem isso. Entendeu? Que perdem a arrecadação. Tá bom. O que nós ganhamos com isso? Liderança na exportação de commodities no mundo. Ou liderança ou vice-liderança, né? No caso, o nosso maior concorrente, os Estados Unidos. E o que nós perdemos? Arrecadação. Porque quando fala para o agro, vamos arrecadar 3% em cima do que vocês exportam, eles brigam. Mas os Estados Unidos cobram 3%, né, da exportação deles. Tá? Aí a gente entra numa discussão que eu fico até sem fim, né? E eu quero falar uma coisa para você. É Meu próximo diferente, não dá livro, pra comparar. eu tenho algumas coisas para falar sobre livro. Esse ano eu vou lançar 2 livros, um em outubro. Isso é enciclopédia? E um em outubro com vários autores lá no Congresso de Direito Bancário, que eu tinha comentado contigo. E vou lançar um livro junto com o professor Jonatas, que a gente está fazendo uma coletânea, que nós fazemos doutorado junto, também até o final do ano. E eu estou escrevendo, a minha tese de doutorado é sobre o agronegócio. É sobre os incentivos que o agronegócio tem e a contrapartida dele dentro do Estado brasileiro. Entendeu? Lógico que eu vou escolher a agricultura, eu não vou conseguir... A agropecuária, eu não vou conseguir falar de todo o agronegócio. Porque... Não vai falar de urucum. né? Não dá. Mas aí essa é a ideia. E eu quero... Ele trouxe urucum só porque eu trouxe babaçu, tá? Eu conheço Você tá essa vendo? peça. Isso aí... É que assim, minha mãe é capixaba e lá usa muito urucuna para fazer a muqueca. Que a única muqueca de verdade é capixaba. O resto é peixada. Então eles usam urucum na receita, então por isso que eu tenho esse tempero do na urucum. ponta da língua. Usa na muqueca e na manteiga. Você sabia que aquela manteiga, quando você vê uma manteiga muito amarela, você pode ir no ingrediente, vai ter urucum. Porque a manteiga é branca. Quando você tem, só que assim... O leite é branco, né? Exatamente. Aí você vai ver uma manteiga mais amarelinha. Pra mim era páprica, cara. Você vai lá... Aí é manteiga temperada, né? Gabriel, só... Ô, louco, vamos bicho. fugir. Vamos fugir um negócio. Aí, Aí, o gordo já queria falar de comida aí, calma. Cara, quando eu fiquei sabendo que páprica era pimentão... Não é uma... Desvalorizou a páprica demais da conta. Você sabe, olha, esse tem páprica defumada. Cara, eu usava aquilo ali como... Era uma coisa. E você nem gostava de pimentão, né? Assim. Nunca comi pimentão, não, né? Só Você que não sabe. páprica. Eduardo, Mas, gente, foi bom demais. Vai, eu fala. quero te dar esse livro. Esse livro Opa! é um livro que eu fiz no primeiro mestrado, é sobre arrecadação previdenciária dos municípios de Cuiabá, Chapecó, estados de Mato Grosso e Santa Catarina, e da União, falando de regimes próprios e o regime previdenciário da regra geral, regime geral. Um presente para você. Eu quero dar um presente para o doutor Gabriel. Muito obrigado, também, doutor. E deixar 2 para os seus ouvintes. Não, Esse para serem doados. olha... Sorteados. Sorteados. Sorteados? Isso. Caralho, Gustavo, que coisa boa. Como é que nós vamos fazer esse sorteio, hein? Dá uma sugestão aí. O que vocês sugerem? Eu acho... Gente, são 2 livros. Eu acho que você tem que chamar o Políticas pessoal aqui Públicas e as na... renúncias de receitas tributárias. Aqui na frente Renúncias. do estúdio ia postar uma corrida. Quem ganhar leva o... Você pediu a sugestão, eu tô sugerindo. Não. Mas isso aqui é muito bom, Com cara. seus seguidores, eu acho que você pode fazer um sorteio lá no Instagram. No Instagram. Você que está seguindo, você que
ouvinte, comece seguindo no Instagram. Qual que é tá? a Na mesa de negociação. Arroba? Arroba na mesa de negociação. E você vai concorrer aos 2 livros aqui. Já Não, que a há gente um, chegou... né? esse Há cada um, há é, né? claro. Há um livro, tá? Não é cada 2, não. Há é. um. Ô, advogado. Que massa, hein? Deixa eu falar. Também me segue aí no arroba Gabriel_Lucas, também o doutor. Isso. Arroba 15 por dia. 15 por dia. Arroba Sala de Rock, toda quinta-feira, meio-dia, na Rádio Assembleia Sabia 89.5. disso, Gustavo? Não sabia Sala de disso, Rock, adoro exatamente. Aí, ó. Amanhã, meio-dia, você pode sintonizar. Estaremos lá na Rádio Assembleia rock. Que legal. falando De coisas tributo. importantes. Vou falar sobre tributo amanhã e citar que estava aqui na mesa de negociação. Não, então com faz você. favor pra mim. Eu vou ouvir, você manda um abraço pra mim, depois eu vou mandar Sim. um WhatsApp. Estava ouvindo de verdade. Pois é, vamos Entendeu? fazer esse Eu tô tentando essa abrir checagem. aqui porque eu vou querer autógrafo. Né? Claro, Exatamente. claro. Para ganhar o livro, todo mundo pode Todo participar. mundo, todo mundo. Mas você tem que entrar Até no você aí, ó. @mesa de negócios. Então tem que o golpe, o golpe. Tem que fazer alguma coisa. Faz um comentário lá no Instagram sobre. Bem bonito. E tem que ser coisa bonita. Não pode ser. Chat GPT, faça um comentário bonito. Espera um pouquinho. né? Não, porque eu também. Peraí, né? Eu também. Vamos ver quem consegue abrir melhor o livro. Ô, louco, bicho. Você tá aí. Você acha que o nosso podcast é tão assim, meu amigo? Obrigado. É que tem que anotar, né? Porque, Tá aqui, Meu Gabriel. por favor, Muito obrigado. receba isso daí como, assim, uma coisa extremamente Obrigado. de coração. Aqui, vou mesmo, abrir tá? presente, Eu de vou coração. abrir, vou mostrar. Lógico. Olha aqui. Olha que fantástico. Pô, aqui já tudo sujo aqui embaixo, Eu mas já tô, ninguém tá vendo. eu já tô na até tela. preparando aqui, ó. Muito obrigado. Você viu aí seu nome, pô? Olha aí. Personalizada. Olha aqui, ó. Gabriel. Obrigado, Eduardo. Valeu. Gente, muito, muito obrigado. Quer fazer Não, só comentário? agradecer a oportunidade. Eu fico muito feliz de ver o quão bacana tá esse podcast. Para quem não sabe, no comecinho, lá atrás, eu tava durante a concepção, era outro nome, outra proposta, outro tudo, mas a gente conversou bastante, esse anseio do Eduardo aí Sabia disso, Gustavo? de participar, Legal, a gente conversou. E eu fico muito feliz de ver um podcast bombando aí, com gente boa, Gustavo, eu aqui de arroz, né? Só acompanhando e tal. Não, pelo É contrário. muito importante. Parabéns, eu desejar muito sucesso, Eduardo. Que venham aí centenas de edições, milhares de patrocinadores. Isso é E importante tudo bom, também. é importante. Isso é Você, também. quiser patrocinar Isso é esse importante papo muito também. bacana. E agradecer também ao Dr. Gustavo aí pela companhia, esse reencontro. E o livro aí Você maravilhoso. tá vendo o poder na mesa de negociação? Pois é. Fantástico. Não, porque quando eu falei, lógico, eu falei com vocês em separado, né? Mas eu não conheço. Não, é gente boa. Vai dar certo. Vai dar certo a dupla. E eu ia saber que vocês tinham estudado isso na minha Estudamos época. juntos. Sim, né? sim. Fomos contemporâneos. Contemporâneos aí da universidade. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você sabe o carinho que eu tenho por você e a amizade que a gente tem. Sim. Então, assim, também espero muito sucesso, né? Desejo muito sucesso no seu empreendimento, tá? E uma coisa que eu te falo, Gabriel, eu fico muito satisfeito porque na mesa de negociação está mantendo um padrão de convidado. Tem uma muito caída bom, hoje sabe? quando eu vim, né? Não, Mas não, pelo tem contrário, você sabe muito bem disso aí, que na sua área você é o cara. É o cara, obrigado, mesmo como o Eduardo. Gustavo. Ô, louco, bicho. O Gustavo, cara. Não pegou bem. Como? Não nesse sentido. Eu sabia, Olha, não desculpa. nesse sentido. Eu vou precisar falar lá ele, né? Não. Ô, Gustavo. O pessoal tá me ouvindo ao vivo. ô, Que eles estão Gustavo. dando risada. Gustavo, na hora que eu ia elogiar, cara, que eu ia falar. É muita emoção. Cara, eu falei, o Gustavo é uma pessoa que eu não conheço, nós conhecemos recentemente, se não me engano, acho que tem um ano passado, e a gente teve uma conexão tão boa que eu tenho maior liberdade, maior carinho com o Gustavo e a gente se dá super bem e quero te agradecer mesmo, cara, mesmo, por causa da sua presença
esses brindes que você, né, nos concedeu aqui para sortear com a nossa audiência. Sabe? Muito obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a presença, com o convite para vir aqui, para me estar presente aqui. Obrigado pelo reencontro, Gabriel. Foi muito bom te ver. Foi um prazer. Entendeu? Aqui já é a nossa casa, já conheci o pessoal da produtora. Você está em boas mãos. Eu acho que você merece sim esse sucesso. A gente se conhece há pouco tempo mesmo. E, Eduardo, você é uma pessoa boa. E as pessoas boas, elas merecem ter sucesso. E eu estou aqui para ajudar. Se você precisar. Meu escritório está de portas abertas, você sabe muito bem disso. Você que precisar de alguma assessoria, @nasan_adv ou nasan.com.br, né? O merchandise da nossa Faz casa. parte, faz mas parte. também com a faculdade, com todos os nossos projetos. Nós temos projetos juntos também. Sim. E a ideia é essa. A ideia é a gente tá se ajudando. A ideia é levar o nosso conhecimento para todos. Mas é isso. exatamente. É o propósito do nosso podcast, é levar conhecimento, informação. E eu quero agradecer muito ao público, a você que está aí Importante. nos ouvindo. Muito obrigado por esse carinho e por esse tempo, por nos ouvir. Muito obrigado. Parabéns. Um abraço, gente. Obrigado. Até Valeu. mais. Até mais.